Alô, seus seguidores de assuntos sobrenaturais. Primeiramente, eu quero pedir permissão para os companheiros da RBA, lá em Belém do Pará, porque eu vou pegar um pouco das imagens deles da época sobre o caso do jovem Cláudio Ronaldo, que seu espírito apareceu numa missa. E aí eu vou te contar toda essa história sobrenatural que começa em 1990 e tem um desfecho 6 anos depois. Se inscreva no canal, dá um like, dá um joinha, que depois da vinheta eu volto para te contar essa história impressionante. No ano de 1990, o jovem Cláudio Ronaldo, de apenas 29 anos, é diagnosticado com anemia hemolítica, uma doença grave que levou o jovem à morte. Logo após seu falecimento, ele foi enterrado no cemitério de Santa Isabel, no Pará, um cemitério bastante conhecido, porque lá também tem uma outra jovem interessante, que também participa ali da cultura do estado. Seu espírito passeia pela cidade. É a Josefina Conte, que eu já contei a história dela aqui no canal. Bom, após a morte de Cláudio Ronaldo, começaram as primeiras situações do sobrenatural, das aparições. Mas isso aí você vai ouvir na voz do próprio pai dele, o advogado Donato Cardoso, que na época falou sobre isso. Ele falou em 96, um caso que já havia ocorrido em 90, 2 meses depois da morte do seu filho. Na alameda principal do cemitério fica o fotógrafo, que geralmente eles fazem essas molduras para sepultura. E o Cláudio tinha mais ou menos 2 meses de falecido, e eu falei com eles para fazer a foto. E ele seria mandado para São Paulo, como foi. Na outra semana, no outro domingo, eu trouxe. E quando o rapaz pegou a foto, esse rapaz deve ter uns 16, tinha na época uns 16 anos, ele então disse que já conhecia aquele rapaz da foto, que via aquele rapaz da foto entrar comigo no cemitério, quando eu vinha sempre com a minha mulher. E eu, que parece, até com a mão no meu ombro. E é justamente como ele andava comigo na rua, porque ele estava praticamente cego e a gente tinha que andar com ele assim. Galera, impressionante esse relato. Aí o que acontece? 6 anos depois, numa missa de aniversário de uma das avós dele, uma missa ali e tudo, ele aparece acompanhado de um outro espírito que usa óculos, passando no meio da galera. Ele passa no meio, a missa está sendo filmada e ele passa no meio de todo mundo e ninguém percebe, ninguém vê o espírito dele passando, só a câmera que faz a captação. Veja na imagem, a imagem não tá muito legal, é muito antiga, mas você percebe. E também a gente vai botar entrevista de pessoas que falaram sobre isso na época, mas veja só como ele passa e ninguém percebe nada. Ele vai caminhando, né, e todo mundo aí fica como se não estivesse passando nada. É um espírito que os pais e familiares reconhecem ser ele, não reconhece a outra pessoa que está o acompanhando. Mas ele vai até a ponta ali e depois desaparece. Essa igreja que você está vendo aí é a igreja de Nossa Senhora de Aparecida, que fica localizada no bairro da Pedreira, lá em Belém do Pará, o bairro onde eu moro. Eu moro muito perto dessa igreja, muito próximo dessa igreja, uns 4 quarteirões, mas são pequenos, dá para ir andando. Geralmente eu vou andando, passo por ali. Ali já próximo da igreja tem uma feira, então eu vou muito na feira lá comprar algumas coisas. Então sempre passo à frente da igreja, e é uma igreja muito conhecida ali do bairro da Pedreira, toda verde. Já assisti várias missas lá e essa aí foi uma missa impressionante que chamou a atenção de muita gente. Naquele ano, em 96, eu já tinha frequentado essa igreja algumas vezes para assistir algumas missas. Impressionante o que aconteceu aí nessa igreja Nossa Senhora de Aparecida, em Belém do Pará, no bairro da Pedreira, bairro do samba e do amor. Então você tá vendo aí a imagem dele passando. Impressionante, não tá melhor qualidade. Eu diminuí aí para ficar numa qualidade melhor para ver se você consegue perceber isso. Impressionante essa cena que aconteceu.
Aí você vai ouvir relatos das pessoas da época. O aparecimento do Cláudio é uma prova. O Espírito dele estaria reinfundido num corpo qualquer. Existe a ressurreição que Jesus Cristo diz que vem no fim dos tempos. Mas como a pessoa se desprende o Espírito ao morrer, ela pode aparecer, como ele apareceu. E depois ele não aparece numa sessão espírita, ele aparece numa missa católica e numa missa de ação de graças. Isso vem desmistificar, inclusive, muita coisa que se prega sobre espiritismo. O presidente da União Espírita Paraense também viu as imagens da missa. Nenhuma surpresa. Ele diz que não é o primeiro caso e, com base nos ensinamentos espíritas, garante que a barreira entre a vida e a morte pode ser muito estreita. A morte do corpo físico, que leva realmente ao desprendimento do espírito, que é o ser imortal, não lhe retira nenhum dos sentimentos, nenhum dos conhecimentos, nenhum das ideias. Vamos olhar o aspecto afetivo, porque ele se tratava de uma festa comemorativa, era um aniversário, se não me engano, da avó, e nada mais natural que viesse compartilhar daquele momento de alegria. É um ser que vibra, que ama, que pensa. Então se sentiu atraído naturalmente. Aí você aí acompanhando o relato das pessoas da época, falando sobre isso, né? Porque isso aí passou, teve debates em praça, foi na praça, o pessoal lá, jornalistas foram pra praça, as pessoas foram discutir se era o demônio, se era espírito, se era espiritismo, se era catolicismo. Então teve todo um grande debate, mas o que chama a atenção é porque essa cena realmente aconteceu. E você vê na imagem, eu repito ela pra você, dos dois passando. A gente tá falando de 96, não tinha esses programas de edição, não dava pra... Não era uma família ali que não era disso, de farsantes, né? Nem o câmera ela tava só filmando. Filmou uma missa. E aí passa, olha o rapaz passando aí, o espírito do Cláudio Ronaldo passando aí. Do lado de alguém, podia ser um protetor, um orientador que veio, porque era um momento de oração ali. Então era um momento que toda a família estava ali orando, lembrando dele, lembrando dos familiares encarnados, desencarnados, e ele veio fazer uma visita, acompanhar isso aí, e acabou aí transitando, passando pelas pessoas, e depois desapareceu ou continuou, mas a câmera só conseguiu captar isso. E depois a câmera não conseguiu captar a continuação dele, ele ali até o final, acompanhando a família, né? Não podemos esquecer que nessa entrevista que o pai dele fala que há muito tempo o fotógrafo via ele andando com o filho dele encostado com a mão no pai, isso também pode ser um retrato de um espírito que ainda fica muito preso à terra. Geralmente eles vão para uma cidade espiritual, geralmente não continua aqui, mas às vezes, dependendo da situação, do sofrimento da família, o espírito fica preso entre os encarnados, mas depois é resgatado, vai para a cidade espiritual, vai melhorar, e talvez foi isso que aconteceu. Ele já devia ter sido resgatado, e aí de repente só voltou para participar aí desse momento de muita oração da família, né? Ele matar a saudade e depois voltar para a cidade espiritual. Uma história interessante que começa em 1990 e vai terminar em 96 com essa imagem chocante, impressionante, para todo mundo levantar a questão. Puta merda, o que foi isso? Isso não é armação não, gente. E aí, o que é que você acha? Escreve aí embaixo nos comentários, vamos discutir o assunto. Escreve embaixo, dá palpite também em próximos vídeos que eu volto para conversar com você. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Pô, eu adoro usar o microfone, né? Eu não tava usando porque tava com problema, mas eu gosto de falar com o microfone. Eu sou do rádio, sou esse cara que tem que falar assim, diferental. Em vez de botar a lapelazinha, pô, vive dando problema na lapela. Eu uso o microfone. Cara, que história impressionante, né? O cara conta, né, que depois, 2 meses depois que o filho dele morreu, né, o fotógrafo lá do cemitério via o filho dele direto, encostado com o pai. Então o filho talvez nem tenha percebido que tinha morrido. Talvez tenha demorado para perceber que morreu. Essas histórias acontecem muito no espiritismo, né? Não no espiritismo, o espiritismo te conta várias histórias, não é ele que inventa, ele te conta como é que acontece, né? Bem legal essa história, bem interessante, foi muito marcante na época, me marcou também, e demorei para postar ela aqui no canal, mas enfim, tô postando.
Cara, dá mais mensagem aí, escreve aí mais propostas, mais palpites aí de outras histórias que a gente pode contar, beleza? Beijo.